Liturgia diária, 3 de fevereiro de 2026. Quarta semana do Tempo Comum. Terça-feira. A fé verdadeira permanece mesmo quando tudo parece perdido. Quem confia não desiste. Espera em Deus. Você está no Orações de Poder, um canal de fé, cura e encontro profundo com Deus. Inscreva-se e caminhe conosco todos os dias. Hoje, a palavra de Deus nos conduz ao lugar da dor, mas também da esperança. Ela nos mostra um pai que chora, uma mulher que sofre em silêncio e um Deus que nunca chega atrasado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, Tu conheces nossas lágrimas, nossas esperas e nossos medos. Sustenta-nos quando a dor pesa. Fortalece nossa fé quando tudo parece escuro e ensina-nos a confiar no Teu tempo e na Tua vontade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula, e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto que a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: "Vi Absalão suspenso num carvalho." Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: "Se ele vem só, traz alguma boa nova." O rei disse-lhe: "Passa e espera aqui." Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: "Trago-te, Senhor, meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti." O rei perguntou ao etíope: "Vai tudo bem para o jovem Absalão?" E o etíope disse: "Tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal." Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: "Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho." Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim a vitória se converteu em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Existe alguma dor na sua vida que você ainda não conseguiu entregar a Deus? Salmo responsorial. Salmo 85. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me.
Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Quando tudo parece pesado, você ainda clama pelo Senhor? Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia. Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em qual situação hoje Jesus te diz: Não tenhas medo, basta ter fé. Reflexão catequética. Hoje, a palavra de Deus nos conduz por 2 caminhos aparentemente muito diferentes, mas profundamente unidos por um mesmo fio: a dor humana colocada diante de Deus e a forma como ele responde a essa dor. De um lado, vemos o rei Davi dilacerado pela perda do filho Absalão. Do outro, vemos Jesus caminhando entre a multidão, acolhendo 2 dores extremas: a de um pai que está perdendo a filha e a de uma mulher que sofre há 12 anos em silêncio.
É uma liturgia que fala diretamente ao coração de quem já chorou, de quem já esperou, de quem já se sentiu sem forças. 1. A dor de Davi, quando a vitória não consola. Na primeira leitura, somos colocados diante de uma cena fortíssima. Absalão, filho de Davi, morre de forma trágica. Ele era rebelde, tinha se levantado contra o próprio pai, havia causado divisão, guerra e sofrimento. Humanamente falando, sua morte poderia ser vista como um fim de um problema político, como uma vitória para o rei. Mas Davi não reage como estrategista, ele reage como pai. Quando recebe a notícia, ele não comemora, não se sente aliviado, não se consola. Pelo contrário, Davi sobe para o quarto e chora de forma dilacerante. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera tivesse morrido eu em teu lugar. Aqui a Bíblia nos mostra algo muito humano. O amor verdadeiro não se apaga nem diante do erro do outro. Absalão errou, traiu, feriu, mas continuava sendo filho. E o coração de Davi não consegue separar a culpa do filho da sua identidade de pai. Essa leitura é extremamente catequética, porque nos lembra que a dor não é sinal de fraqueza espiritual. Pelo contrário, chorar também é um ato de fé quando a dor é colocada diante de Deus. Davi não esconde o sofrimento, ele não finge força, ele chora. E a palavra não o censura por isso. Quantas pessoas hoje se culpam por sofrer, por chorar, por não dar conta de certas perdas? E a Bíblia nos diz: Deus acolhe o choro do justo. 2. O Salmo, a oração de quem não tem mais palavras. O Salmo 85 nasce exatamente desse lugar interior. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. É a oração de quem não tem discurso bonito, não tem explicação teológica, não tem força. É a oração que diz apenas: Senhor, escuta-me. O salmista se reconhece pobre e infeliz, e isso não é derrota espiritual. Isso é verdade diante de Deus. Deus não exige máscaras, Ele acolhe a alma como ela está. Esse salmo nos ensina que quando não sabemos mais o que pedir, basta nos colocar diante de Deus com sinceridade. Ele é bom e clemente, diz o texto. Ele se inclina para quem clama. 3. O Evangelho. 2 dores, uma fé. No Evangelho, Marcos nos apresenta 2 histórias entrelaçadas. Não é por acaso. O Evangelho quer que entendamos que Jesus age no tempo de Deus, não no nosso, e que Ele cuida de cada dor com atenção pessoal. Jairo, a fé que caminha mesmo com medo. Jairo é um chefe da sinagoga, um homem respeitado, alguém que socialmente não precisaria se humilhar. Mas quando a dor chega ao ponto extremo, a filha está morrendo, Jairo cai aos pés de Jesus. Isso é catequese pura. A dor verdadeira derruba o orgulho. Quando amamos, aprendemos a pedir. Jairo pede: vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Ele acredita, ele confia, ele caminha com Jesus, mas o tempo passa, e no meio do caminho vem a notícia mais cruel. Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Aqui aparece uma frase central do Evangelho de hoje. Jesus olha para Jairo e diz: não tenhas medo, basta ter fé. Jesus não diz vai ser fácil, ele não diz você não vai sofrer. Ele diz: não deixe o medo matar a fé. Essa palavra é para nós hoje. A mulher doente, a fé que toca em silêncio. Enquanto Jesus caminhava com Jairo, uma mulher se aproxima. Ela sofre há 12 anos. 12 anos de dor física, exclusão social, humilhação religiosa. Ela perdeu dinheiro, dignidade, esperança. E ela não pede em voz alta, ela toca. Esse gesto é profundamente catequético. Ela acredita que não precisa de discurso, apenas de contato com Jesus. E o Evangelho diz: a hemorragia parou imediatamente. Mas Jesus não deixa o milagre passar despercebido. Ele pergunta: quem me tocou? Não porque ele não sabe, mas porque ele quer algo mais profundo, um encontro pessoal. Jesus não quer apenas curar o corpo, ele quer curar a alma marcada pelo medo, pela vergonha, pelo isolamento.
Quando ela se revela, Jesus diz algo belíssimo: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Ela não é mais a doente, ela é filha. Talitá cum. Deus tem a última palavra. Quando Jesus chega à casa de Jairo, a morte parece definitiva. Há choro, confusão, desespero. Mas Jesus diz: a criança não morreu, está dormindo. O mundo ri. A fé sempre é ridicularizada quando desafia a lógica da desesperança. Jesus toma a menina pela mão e diz: Talitá cum. Menina, levanta-te. E ela se levanta. Aqui está o centro da catequese de hoje. Deus tem poder sobre a morte, sobre o desespero, sobre aquilo que parece sem solução. Nem sempre Ele age como esperamos, nem sempre no tempo que queremos, mas Ele nunca abandona quem confia. Aplicação para a nossa vida. Essa liturgia nos pergunta com delicadeza e verdade: onde está a sua dor hoje? Você está chorando como Davi? Esperando como Jairo? Ou tocando Jesus em silêncio como aquela mulher? Talvez você esteja vivendo uma perda que ninguém vê. Talvez esteja esperando uma resposta que parece demorar. Talvez esteja cansado de lutar. Hoje Jesus te diz: não tenhas medo, basta ter fé. E fé aqui não é certeza de resultado. É permanecer com Deus mesmo quando não entendemos. Agora eu quero te perguntar com carinho: qual dor você precisa colocar hoje nas mãos de Jesus? Escreva nos comentários, porque eu vou ler e vou rezar por você. Senhor Jesus, acolhe nossas dores, nossas perdas e nossos medos. Quando o choro vier, sustenta-nos. Quando o medo gritar, fortalece nossa fé. Queremos confiar, mesmo sem entender. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele enxugue cada lágrima e fortaleça teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Curta, compartilhe e volte amanhã. Nova oração todos os dias às 5h30 da manhã. Deus te abençoe.